Hachinosu, a Ilha Pirata, o paraíso de criminosos que um dia pertenceu aos Rocks. E assim como seu antigo soberano, essa região tá prestes a sofrer nas mãos do maior marinheiro de todos os tempos. Aqueles que festejam nesse momento devido ao sequestro do Capitão Kobe não têm a menor ideia do perigo enorme que se aproxima no horizonte. A chegada do herói da marinha causará um incidente inimaginável contra esses criminosos. Mas por enquanto, essa é uma história que ninguém conhece. Só quem leu o capítulo 1080 de One Piece tá ligado no momento devastador lá no final. E assim, eu absolutamente amo capítulos que propõem um tema de início e permanecem com ele até o final. E nesse, a gente vai falar de herói e heroísmo. E vamos lá, né? Que delícia ser fã do Shanks, que maravilha ser fã do Garp, que belíssimo momento pra ser fã de One Piece. Agora, imagina você aí ser fã da Marinha e não curtir o Garp? Aí não, né? Esse capítulo teve muitos segredos, tanto nos poderes apresentados nos tripulantes do Barba Negra, quanto nos membros da Sword. Alguns detalhes bem especiais na neta da Tsuru e na filha do Sakazuki. Você percebeu que foi revelado um detalhe muito importante sobre a criação da Sword? Será que Garp é o líder desse grupo? E você notou a dica bem sutil sobre o 10º Capitão Titânico? Pois é, vamos falar sobre isso e muito mais, assim como também do golpe esmagador do herói da marinha, que o confirma sem sombra de dúvidas como usuário do Haki do Rei. Tava na dúvida sobre isso, se era Haki do Rei ou do armamento? Vem comigo se aprofundar nesse capítulo que eu vou te explicar tudo. E é isso, eu sou o Lipe, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E simbora. Em Hachinosu descobrimos que o Capitão Kobe escapou da prisão e os piratas estão em êxtase porque pretendem capturá-lo novamente e entregá-lo para Cross Guild. Temos pela primeira vez o sistema dessas recompensas sendo explicado e descobrimos através do sósia do Neymar, do sósia do Barba Negra, né, que cada estrela equivale a um baú de tesouros avaliado ali, né, fazendo uma conta em praticamente 100 milhões de berries. Aqui vale lembrar que eles também têm uma espécie de coroa para classificação de marinheiro, mas eu imagino que isso aí deva ser algo em torno ali de 50 milhões. Muito legal ver o que essas recompensas por marinheiros da Cross Guild tá gerando nos piratas, porque o meu medo muito verdadeiro era que acabasse ficando uma parada meio caçadores de piratas em One Piece, tá ligado? Que assim, nunca tiveram absolutamente nenhuma importância. Também somos informados de que a recompensa por um capitão da marinha é de normalmente 1 estrela, mas devido ao seu reconhecimento, o valor por Kobe é de 500 milhões de berries. Basicamente, pasme, um Luffy pós-Dressrosa. O único problema aqui, né, é que os piratas estão animadaços e tal, felizes pra caramba, mas eles ainda não sabem que um marinheiro que tem que ter pelo menos ali 50 estrelas de recompensa tá se aproximando do local. Na página seguinte, vemos o que todo mundo imaginou que fosse acontecer em Onigashima com um enorme crânio presente lá, mas agora temos a caveira de pedra gigantesca de Hachinosu se movimentando com vida própria. Ela nota que os escravos estão sendo libertados e temos um detalhe muito importante aqui, que é a índole dos piratas do Barba Negra, porque pela primeira vez temos informado que eles praticam comércio de escravos. Não era de se esperar nada menos que esse bando pirata, né, mas é bem legal ver o contraste entre ele e o Kobe, que parece estar agindo ali de uma maneira muito mais Luffy. E também vale comparar com o capítulo passado, em que tivemos como Shanks trata os seus subordinados como ele trata ali, né, pessoas. Então a diferença de índole, de conduta entre um vilão e o Shanks é considerável. E só pra avisar todo mundo de uma parada muito importante, a nossa querida loja A Chapéus de Palha tá de volta com essa estampa maravilhosa, lendária. Tá o brinco, checa na descrição e tamo junto. A pedra de crânio gigante ameaça os prisioneiros dizendo que vai contar toda essa malcriação pra Teacher, aliás, pro Teach. Kobe reconhece o perigo que pode cair nos prisioneiros ao seu lado e aqui temos uma atitude muito altruísta do personagem, que mesmo estando em uma situação crítica, mantém como base seus princípios éticos e morais e desempenha uma atitude em prol do bem-estar e segurança de terceiros. Como a gente pode ver, ele poderia ter escapado sozinho, mas está fazendo tudo para ajudar os escravos, sem a menor discriminação de raça. Sejam minks, como a gente pode ver aqui, pessoas da tribo do pescoço longo, do braço longo, idosos, mulheres e até crianças. Esse homem é realmente um santo. Isso é ser um herói. Enquanto o Kobe ganha muitos pontos positivos, né, o Barba Negra vai ganhando muitos pontos como um vilão, né? Porque assim,
Escravizar crianças e vender como escravos é muito, muito, muito complicado, sabe? É uma questão imoral gigantesca. E é isso, né? A vontade de ver ele tomando uma porrada aumenta. Então somos levados para dentro da sede principal da ilha, onde vemos que ao lado de Shiryu, Ávalo Pizarro tá fundido com o chão de madeira graças aos poderes da Shima Shima no Mi, a fruta da ilha, que permite fazer com que a fortaleza dos piratas do Barba Negra se mova conforme sua vontade. Não só a fortaleza dos piratas do Barba Negra, isso foi um exemplo, né? Ele pode se moldar ali, se mesclar a edifícios, a terrenos e tudo mais, para poder movimentá-los e controlá-los à sua livre vontade. Através desse poder, né, que essa caveirona aí tava falando. E Oda faz algo bem legal aqui, porque logo na página seguinte a essa, vemos Pizarro se fundindo a uma parede rochosa, tal como vimos Pika com a fruta da pedra, a Ishi no Mi. O que me parece uma evidência clara de que essa Akuma no Mi do Pizarro é uma forma naturalmente superior da fruta de Pika, até mesmo somado aos poderes da Oshi no Mi de Morley, que é a fruta do empurrar, né? Que é basicamente ali a fruta do solo. A Shima Shima no Mi é uma versão naturalmente superior da Ishi no Mi, porque pode se fundir, né, e controlar outros elementos além da pedra, somado também aos poderes da Oshi no Mi. E isso pra mim a torna uma fruta excelente. Detalhe para essa fala do Pizarro dizendo que o Teach acha o Kobe irritante porque mais à frente ele vai mencionar que eles acabam de consertar Rockport, que foi onde rodou um incidente envolvendo o Law e o Kobe, onde o marinheiro foi consagrado como um herói. Aproveitando essa situação, Teach usurpou Hachinosu de Ochoko, antigo pirata Rocks. Fico ainda mais curioso para saber o que aconteceu no incidente de Rockport e por que o Pizarro teve que consertar o lugar. Isso significa, pelo menos pra mim, que tem alguma coisa especial ali. Será que Rockport é um porto em Roadstar? Enfim, só jogando alguma coisa que me passou pela cabeça aqui, mas tô muito curioso pra saber o que aconteceu lá, por que aconteceu lá e o que tem de especial lá. Vamos então ao Ozob, mais conhecido como Vascochote, relaxando nas bolhas projetadas de San Juan Wolf. O homem com esse nariz cachaçado, que mais parece haki do armamento, possui a Gabu Gabu no Mi, a fruta do licor. Será que essa fruta vai ser uma logia que permite que seu corpo tenha as propriedades líquidas do licor? Ou vai seguir mais como uma Doku Doku no Mi, que parecia uma logia, mas na verdade é uma paramécia? Meu palpite é que vai ser uma paramécia mesmo, né? Mas também faria sentido que fosse uma logia. Parece até que ele deu uma embebedada no San Juan Wolf, né? Fico me perguntando se essas bolhas tão resistentes não são um efeito dessa fruta do licor. E para finalizar os 4 capitães piratas mostrados nesse capítulo, temos a revelação de que San Juan Wolf possui a Deka Deka no Mi, a fruta da ampliação, da gigantificação. O poder de sua fruta já havia sido confirmado em seu Vivre Card lançado em 2018, mas seu nome ainda era um segredo. E a participação de todos esses personagens nesse capítulo trazem uma especulação muito legal em relação aos anteriores. Em Hachinosu nós temos Shiryu, Pizarro, San Juan Wolf e Vascochote. Como Barba Negra temos Jesus Burgers, Van Algur e Dr. Kill. Então os 3 únicos capitães titânicos que faltam aparecer em cena são Catarina Devon, Lafite e o 10º capitão titânico. Então se esse se aproximando de Egghead não for o sabre de Shebeck com o Yonkou, já sabemos quem são os personagens que estão ali. Uma dica de que o 10º Capitão Titânico tá perto de ser apresentado. E se esse for mesmo o navio principal do Teach chegando na Ilha Futurística, levantamos outra excelente pergunta. Então, onde tá Devon, Lafite e o último Capitão Titânico? E claro, onde tá o Kuzan? Detalhe que esses 3 capitães titânicos que eu mencionei agora nem apareceram no flashback desse capítulo. Então pode ser aí, né, que eles estejam em missão há algum tempo. E falando em flashback, enquanto o Capitão Kobe foge através da ilha como uma isca para ajudar os outros prisioneiros como um verdadeiro herói, suas memórias voltam para quando ele chegou em Hachinosu. Vemos que Marshall the Teach está contente, gargalhante, feliz demais por ter uma moeda de troca tão valiosa como Kobe em suas mãos. Seu objetivo é usar o jovem herói para transformar Hachinosu em um reino aprovado pelo governo mundial. Isso quer dizer que ele se tornaria um rei com direito a um assento no Reverie. Achei muito ousado, muito Barba Negra, muito irado e totalmente condizente com suas ações. O Barba Negra é um verdadeiro alpinista social que vai escalar por cima de quem precisar
para ganhar cada vez mais poder. E assim como ele tem uma influência gigantesca no mundo dos piratas, também não faz sentido ele querer adentrar no meio político legalizado para ter ainda mais poder? Faz sentido pra caramba. Parece que pouco a pouco o Tite vai seguindo os passos de Shebeck e realmente almeja se tornar o rei do mundo, seja por um caminho ou pelo outro. Mas para cortar o barato do Yonkou, o Kobe diz que não pode ser negociado com o governo já que ele é um membro da SWORD. O Kuzan parece surpreso com essa informação e explica que essa ramificação da marinha age de forma independente, sem responder diretamente à hierarquia da instituição. Ele dá um papo estranho ali dos caras não seguirem o código da marinha, ele fala sobre eles já terem ali a carta de demissão deles na mesa do almirante de frota, um papo estranho demais. E o Kuzan saber sobre isso me chamou muita atenção, porque também me deu a impressão de que ele pegou uma deixa do Kobe e usou as informações pra talvez proteger o jovem marinheiro. Vocês também tiveram essa sensação, também perceberam isso? Porque assim, para saber sobre todas essas paradas, né, o Kuzan tem que estar envolvido com a criação da SWORD, ou pelo menos ter contato direto com alguém que faz parte dela, o que não seria uma grande surpresa, mas sim uma confirmação interessante. Ou será que a SWORD foi criada até mesmo antes da divisão entre a facção Akainu e a facção Aokiji? Porque assim, ela só foi apresentada pra gente pós-Novo Mundo, então meio que todo mundo assumiu que ela foi criada após a insatisfação com o comando de Sakazuki. Mas nada disso é garantido, pode ser que ela tenha sido criada ali ainda na época do Sengoku, ou quem sabe até antes disso. Então realmente pode ser que a criação da SWORD seja mais antiga do que a gente sabe. E também foi bem curioso, né, a gente ter a informação de que a própria marinha sabe da existência dela. Mas assim, não é muito estranho essa informação? Porque eles são um esquadrão secreto dentro da marinha, então esse papo aí que o Kuzan tá dando não tá meio torto? Me deu realmente a impressão de que o Kuzan deu uma manipulada ali em algumas coisas, né, pra facilitar a vida do Kobe, porque o que foi dito ser a SWORD não combina exatamente com o que a gente viu até agora. Pra mim, né, ele deu um discurso ali explicando em meios termos o que é a SWORD pra também facilitar e ajudar o Kobe. Porque tudo que foi apresentado agora não indica que a marinha sabe da existência da SWORD. Então ele tá comentando isso, pode ser só um recurso ali, né, pro Barba Negra falar tipo assim, ah, beleza, pode ser que não funcione então. Mas o cara vira e fala, mesmo assim eu vou tentar. É isso, mesmo com todas essas informações, o Barba Negra ainda acha que dá pra aproveitar do Kobe devido ao peso de seu título como herói e pressionar o governo mundial. Pra concluir, ele basicamente diz que vai mandar um zap pro Morgan's Big News pra informação do seu sequestro se tornar pública. Aí o governo vai ter que agir, né? E antes de voltarmos ao presente, temos um pequeno flashback onde Perona, cuja última aparição foi indo atrás do Moria, diz que ajudaria o Kobe a fugir se ela o ajudasse a resgatar seu mestre, que tá numa cela muito mais profunda que a dele. E aí eu te pergunto, por que eles não roubaram a fruta do Moria como fizeram com Absalom? Ele sabe de algo específico? Olha só, ele sabia onde estava o corpo do ex-pirata Rocks Captain John, né? Será que o Tite acredita que ele possa saber onde está o cadáver de Rocks de Shebeck? Visto a ligação do Barba Negra com esse infame pirata, será que ele usará as sombras de Moria e o conhecimento da localização de cadáveres do personagem para fazer algo relacionado a esse lendário e infame pirata? Enfim, o Kobe aceita a proposta da Perona e parte para libertar os outros prisioneiros. E uma proposta que eu tenho para te fazer, para você se tornar um herói lendário, é de clicar no primeiro link da descrição e votar na gente no prêmio IBEST, tá? A gente só precisa manter essa posição, então seu voto diário, porque é voto diário, se já votou antes, vota de novo, tá? É realmente muito importante. Eu vou fazer essa carinha aí do Kobe de gratidão pra quem votar, tá? Me imagina aí com essa cara se você votou. Tamo junto, muito obrigado. Voltamos ao presente e agora pra contrastar com os piratas do Barba Negra revelando seus poderes, temos os membros da SWORD que chegam na ilha mostrando suas habilidades. Começamos com esse fake Lex Luthor bombado que tem sua cabeça decepada, mas rapidamente volta ao combate.
A explicação para isso a gente vai ter mais à frente. Na sequência, somos apresentados a Contra-Almirante Kujaku, que pra minha surpresa super agradável, é neta da lendária Vice-Almirante Tsuru. Então imagina só o potencial que essa garota tem, lembrando que sua avó colocava o próprio Doflamingo pra correr. A Kujaku chegou a aparecer no capítulo 1061, mas não teve nada revelado. Agora, descobrimos que ela é usuária da Muchi Muchi no Mi, a fruta do chicote, que está sendo usada de maneira muito criativa. Ela consegue comandar qualquer coisa que seu chicote golpeie, incluindo objetos inanimados, como por exemplo, um Franken prédio. E eu imagino que isso também deva funcionar contra seres vivos, né? Tipo, ela chicoteia o pirata e o pirata passa a obedecer ela, né? Ela deu esse papo aqui, né, de domar o gadão, então deve funcionar. E como seria uma luta dela contra o Pizarro? Ele conseguiria influenciar o ambiente ou a ordem da fruta dela sobrepujaria os poderes do Capitão Titânico? Seria um matchup muito interessante, mas não mais interessante do que Franken Shogun contra um titã, um colosso, um monstro gigantesco summonado pela fruta e controlado por Ávalo Pizarro. Essa porrada aí a gente vai ter, tá? Frank versus Ávalo Pizarro, anota. Detalhe pro chapéu Gen Z dela que tem essa gaivota aí, né? Mas na real eu imagino que seja um pássaro Tsuru em homenagem à sua avó. Até porque eles têm uma plumagem nas pontas das asas mais escuras e estão diretamente relacionados a essas flores que aparecem junto dele, como a gente pode ver nessas belas artes nipônicas. Detalhes simples na concepção dos personagens que tornam o design ainda mais legal, e eu gostei muito da aparência de todos os presentes nesse capítulo. Eu acho que o Oda mandou bem demais. A próxima a mostrar suas habilidades é a Comandante Hibari, que eu acredito fortemente que seja a filha de Sakazuki. Primeiro ponto, porque no original em japonês ela fala no dialeto de Hiroshima, e o Akainu é o único outro personagem de One Piece que também fala nesse dialeto. Além disso, Hibari é uma flor cor-de-rosa cultivada na província de Hiroshima e, como a gente sabe, além de ter uma enorme tatuagem de flores cor-de-rosa em seu ombro e cuidar de bonsais, ele carrega uma flor de rosa em seu peito. Pode anotar aí que a mulher dele gostava dessas flores, colocaram o nome da filha em homenagem a essas flores e um pirata matou a mulher do Sakazuki. Deixa cravado, mano, deixa cravado. Então, assim como a neta da Tsuru, imagina o potencial da filha do atual almirante de frota. Essa nova geração de marinheiros aí vem bem demais. Hibari é uma sniper que usa balas especiais que transformam a pólvora dos seus inimigos em flores. E um detalhe muito legal para levantar aqui é que na capa do capítulo 1073 a gente tem os canhões que soltam flores do Vegapunk. Então essa arma aí deve ter a mesma tecnologia inventada pelo maior cientista do mundo, só que de forma mais compacta. E ela gosta do Kobe, tá? O cara que seu pai tentou matar 2 anos atrás, risos. Será que esse é o motivo dela ser da Sword e ir contra seu pai? Enfim, detalhe interessante é que essas duas personagens usam recursos que vão contra o uso de violência física, por mais que uma use um chicote, né? Mas são habilidades muito úteis para impedir um confronto, diminuir os danos e subjugar seus oponentes sem que seja preciso grande agressividade. E supostamente, né, esse é um dos conceitos da Sword, não concordar com a justiça absoluta do Sakazuki e encontrar resoluções mais pacíficas até em territórios tão hostis. Lindo, maravilhoso, conceitual, belo, a gente vê que a Sword contrasta com a índole dos piratas do Barba Negra, o Kobe também. Agora espera o soco devastador no final do capítulo pra continuar com esse papinho furado, porque tudo que eles estão fazendo ali nada mais é do que uma armadilha pra amassar a pirata. Errado não tá, né? Pra fechar a apresentação dos membros da Sword, temos o Contra-Almirante Prince Gruss, todo badass, bonezão, sapatão, anelado, brabo. Ele é o usuário da Gunil Gunil no Mi ou a Go Go no Mi, a fruta da argila ou do barro. Lembra aquele cara que teve sua cabeça arrancada e voltou ao normal? Pois é. Esse marinheiro pode criar e controlar argila como bem entender e até criar golems completos de argila. E eu achei que o nome dele era Prince Gruss, mas aparentemente ele é um príncipe real e é o Príncipe Gruss. E aí a gente entra numa parte muito maneira porque toda a movimentação sincronizada do Sword está sendo orquestrada como forma de montar uma armadilha para os piratas da região. E só falta ali o toque final.
o navio de Garp aparece cruzando os céus com Tashig e Helmeppo desesperado. Ao lado, temos o rosto empolgado e furioso de de Monkey D. Garp, o herói da marinha, que segue com a maior das empolgações em direção à Ilha Ratinosso. Em uma página dupla fantástica, seu navio tá voando pro centro da armadilha montada pela Sword, como parte de um plano muito bem elaborado. E tendo essa troca de informações e harmonia com esse grupo de marinheiros, parece evidente que o Garp faz parte da Sword. E em apenas um golpe, um incrível golpe, o Galaxy Impact, vemos o lendário herói da marinha destruir por completo uma grande parte de Ratinosso, onde estavam concentrados uma boa quantidade de piratas. O soco da justiça destrói uma cidade inteira de criminosos. O soco de um herói. Mas o impacto de suas palavras é tão poderoso quanto seu punho e segue perfeitamente com a temática do capítulo. Vocês sabem quem vocês sequestraram? Kobe é o futuro da marinha, não só isso. Ele é o meu amado aprendiz. Galaxy Impacto. Meu irmão, eu arrepiei como? Cara, meu irmão, nossa. E eu arrepiei todo lendo essa página, pô. Não tô de sacanagem. Tomara que dê pra ver, porque na câmera não dá pra ver. Eu tô todo arrepiado, cara, só de relembrar esse momento, só de narrar, só de puxar o que foi esse soco do Garp e a força monstruosa que ele proferiu. Que momento incrível, que hype gigantesco. E eu quero saber quem vai aparecer no próximo capítulo, né? 1079 a gente teve o Shanks dando um Kamusari absurdo. Agora a gente tem o Garp dando um, Galaxy Impact absurdo. Dois personagens que a gente nunca tinha visto realmente em ação, entrando em ação. E quem vai ser o próximo? Monkey D. Dragon mostrando sua verdadeira força, revelando sua fruta. Quem sabe até Mihawk indo com tudo pela primeira vez. Eu tô empolgado demais, mano. Espero que você também esteja. Esse foi um capítulo incrível para ressaltar o valor do Kobe, que é muito maior do que 500 milhões de berries, e termos um vislumbre, talvez, do que ele vai ser capaz de fazer em seu auge. Kobe vale o futuro da marinha. É a esperança por tempos melhores pelo próprio herói lendário dessa instituição. E sejamos sinceros, se ele conseguir ser metade do que o Garp é, mano, ele vai ser um dos maiores da história. E aí temos o Garp fazendo esse ato de heroísmo, né? Invadindo o território de um Yonkou para resgatar quem ele acredita que vai se tornar a grande esperança da marinha, que futuramente o vai substituir como símbolo da justiça. Lembra do All Might apontando o dedo pro Midoriya e falando que ele é o próximo, que agora é a sua vez? Pois é. Vocês perceberam como as ações do Kobe e do Garp estão altamente ligadas à questão de moralidade em situações extremamente complicadas? E é no aperto que a gente vê a verdadeira face das pessoas. Então não tem nenhum termo melhor pra definir esses dois do que heróis. E esse golpe do Garp, hein? Pelo amor de Deus, é claro que a gente precisa falar sobre isso. Nesse painel super semelhante ao do Luffy indo atacar o Kaido, essa concentração de raios negros envolvendo seu punho e a monstruosidade do impacto de seu golpe nos fazem relacionar diretamente com o revestimento poderosíssimo de Haki do Rei, o que para alguém do nível do Garp é certamente bem plausível. Mas a gente não pode confirmar qualquer tipo de raio negro como o Haki do Rei, porque aí a gente está cometendo um equívoco. Eles já foram apresentados outras vezes em personagens que não possuem habilidade e estavam apenas usando o Haki do armamento. A exemplo disso, temos o próprio King Elisabelo com o King Punch, que faz até uma redoma semelhante a essa que vemos com o Garp. O Sabo e o Jizuburgers, ao trocarem golpes, também evocam raios negros. O Fujitora, ainda em Dressrosa, também fez o mesmo ao imbuir sua espada em Haki. E mais recentemente, a própria Uruchi, que teve gente que acreditou que ela tinha Haki do Rei, dando uma cabeçada fenomenal no Sop, também gera esse mesmo efeito. E eu tô querendo dizer que o Garp não tem Haki do Rei? De forma alguma, tá? Se você tinha uma dúvida até hoje de como diferenciar o Haki do Rei e o Haki do armamento, eu vou te explicar agora, tá? E nessa circunstância, a gente tem confirmadíssimo que Garp é um usuário do Haoshoku Haki. Como a gente pode ver nos detalhes, a onomatopeia do uso do Haki do Rei tá super presente, assim como estava no capítulo anterior no Kamusari histórico de Shanks. A mesma onomatopeia do clash entre Barba Branca e Roger. Temos então confirmado que Monkey D. Garp é o usuário do Haki do Rei. Então se você está na dúvida sobre o que é o que, cara, busque essa onomatopeia, se tiver ela ali, é certo, é Haki do Conquistador.
E o Garp ter essa habilidade não é grande surpresa, né? Mas calma que ainda tem mais. Há duas possibilidades para essa redoma gigantesca formada pelo impacto do golpe do Garp. Um é que seja uma emissão de Haki do Rei num nível absurdamente avançado, que é 100 vezes mais impressionante que, por exemplo, os golpes da Big Mom usando a mesma habilidade no Page One. Se a gente for ver, cara, fica até ridículo, né? Parece só uma bolinha ali. Olha o que o Garp tá fazendo comparado ao que a Big Mom fez. Ou é simplesmente a soma do Haki do Rei com uma emissão absurda de Haki do armamento numa escala colossal. Toda essa redoma transparente pode ser a projeção de um Bosushoku sem igual. E detalhe, isso é só um soco, só um soquinho. Você tem ideia de que se isso é só Haki do Rei, o Kaido, o Luffy e a Big Mom ficam no chinelo? E mesmo que seja a soma do Haki do Rei com uma redoma gigantesca de emissão do Haki do armamento, também é uma parada sem precedentes, não vista nem em Roger e nem em Barba Branca? Pois é, dito isso, só posso pensar que é uma sorte tremenda o Barba Negra não tá na ilha nesse momento, porque se tivesse, o Garp ia amassar ele na porrada, assim como descrita nessa bela thumbnail, tá? Eu não tenho dúvida que o Garp vence o Tite. Um dos recursos mais absurdos do Barba Negra e que a gente viu que foi um ponto determinante na virada da luta contra o Ace e contra o LoL foi a anulação dos poderes do usuário de fruta com o Black Vortex. E spoiler, Garp não tem fruta. Segundo spoiler, imagina tomar um socão desse e sentir a dor dobrada como Barba Negra sentiria. Terceiro spoiler, é vala na hora. Quarto spoiler, o Tite só venceria se tivesse uma carta monstruosa na manga e eu vou lançar um vídeo sobre isso em breve. Enfim, o matchup do Barba Negra contra o Garp é horroroso e extremamente desfavorável, e essa demonstração do herói da marinha só mostra que é uma sorte gigantesca ele não tá agora em Ratinosso. Imagina ele golpeando o Barba Negra com uma fúria gigantesca, bradando que esse golpe é pelo meu neto, esse golpe é pelo Ace. Eu achei curioso porque na live que a gente fez recentemente lá no canal do Evandro, eu disse que só tem uma maneira do Oda fazer um capítulo mais hypado do que o anterior, né, com o do Shanks, que era colocar o Garp pra dar um golpe avassalador. O Oda me ouviu, né, fez, mas eu disse que tinha que ser no Barba Negra pra ter um impacto mais expressivo, né, mais gritante. Então o golpe do Shanks continuou sendo um pouquinho mais hype porque foi dado no Kid. Eu acho que se o Garp tivesse dado isso aí, mano, no Shiryu, no Pizarro, no San Juan Wolf e em quem mais estivesse lá junto, aí ia ser diferente. Ou não. Tô revendo aqui o vídeo agora, me emocionei, né? Foi hype. E aí entra aquela pergunta, né? A gente viu o Shanks e falou, realmente esse é o cara mais forte de One Piece. Agora a gente vê o Garp atuando e fala, o Shanks é o cara mais forte de One Piece? O Garp é o cara mais forte? Interessante. E agora eu peço por obséquio que todo mundo que chamou o Garp de vovô, velhote, cansado, aposentado, levante a mão aí porque eu não consigo mais enxergar, não vejo mais nenhum hater do Garp no horizonte. Cadê o hater do nosso herói? Lembra quando ele falou pro Sengoku não largar ele porque senão a Akainu ia de arrasta pra cima? Pois é, o Vascão ficaria feliz com isso porque o Garp mandaria o Sakazuki de vala. Simplesmente o marinheiro mais forte da história e aquele que divide um patamar apenas com Barba Branca, Gold Roger, Rox Dechebec e eu vou dar uma moral aqui também com Shanks, o Ruivo. Esse é o nível que o Luffy precisa alcançar para se tornar o rei dos piratas. Capítulo muito bem dividido, com um tema super legal e a gente acaba entrando numa pergunta excelente aqui no final. Seria Garp o líder e fundador da Sword? Porque assim, toda a galera ali presente é da Sword e o Garp parece ser uma espécie de personificação dos conceitos desse grupo. Ele age por conta própria sem seguir hierarquia e é a própria personificação de heroísmo, algo que está muito presente em todos os membros da Sword, que estão invadindo o território de um Yonkou para salvar um amigo. E essa personalidade do Garp também casa muito bem e é um motivo muito forte para ele ter o Haki do Rei. O cara não se curva a ninguém e tem uma determinação e vontade extremamente poderosas. Então assim, se ele não é o líder ou fundador da Sword, é certamente a maior inspiração para ela. E é isso! Garp tá indo proteger seu amado aprendiz, porque se fosse para proteger seu amado neto, ele ia deixar morrer mesmo, né? Mas como é para proteger um marinheiro e é uma questão de trabalho, aí ele salva, né? Porque trabalho é mais importante que família. Enfim, uma piada tenebrosa pra finalizar esse review e eu espero que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de votar na gente no Prêmio Best. Não esquece também de deixar aquele like, se inscrever no canal e também checar a nossa loja que ela tá de volta com uma estampa simplesmente lendária, Rejeição Divina.
Checa lá e tamo junto demais. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Pode palha secreto relaxado. Mano, demorou pra caramba pra sair o capítulo, né? Aí saiu todo colorido e tal, mó confusão, entendi, foi nada. Mas vamos que vamos, né? Vamos pra cima, é isso. Acordamos cedo mesmo, madrugamos aqui, tô de cara, tô com sono pra caramba, mas tá tudo certo. Reviewzinho animado, feliz, comecei a falar, fiquei empolgado e contente por estar produzindo esse conteúdo, tá bom? Então se tá aqui também, coloca aí nos comentários Garp Sola Shanks, só pelo meme.